Bem, vamos lá. Do dia 4 de fevereiro, exatamente às mais ou menos entre 10h40 e 10h50, agora me foge a hora exata, o minuto exato, entra a energia do ano de 2023 pela astrologia chinesa. Tá? Essa astrologia ela segue um calendário lunisolar, que é o calendário dos 10 mil anos. E esse calendário ele foi um estudo que uns sábios fizeram da relação da energia do céu e da terra em cada ano, em cada mês, em cada hora, em cada dia, né? E como que essas energias de céu e terra se cruzavam entre si e como que a gente podia ler isso com uma forma oracular para nos ajudar a entender o nosso destino, entender qual que é o nosso lugar, entender quais são as energias que estão atuando sobre as coisas em determinado momento. Tá? Dito isso, a gente vai começar explicando qual que é a energia da madeira Yin e da madeira Yang. Tá? Por que a gente vai estar fazendo isso? Bem, primeiramente porque, na verdade, essa era para ser uma aula de elemento madeira na astrologia, de um curso que eu tenho dado, que eu chamo de um curso cíclico dos 5 elementos, onde a gente estuda profundamente a energia de cada um dos 5 elementos, seguindo as estações do ano. Né? E nesse estudo da astrologia através da madeira, né, da madeira na astrologia, eu parei e pensei, bem, por que eu não faço isso junto com uma leitura da energia do ano e faço isso com uma leitura aberta para outras pessoas também interessadas poderem ter acesso? Né? Acontece que 2022 foi um ano de madeira Yang e 2023 é um ano de madeira Yin. Tá? Então, casou muito bem e eu resolvi fazer isso. Né? Então, uma pequena introdução do que é esses 5 elementos e do que é essa madeira que a gente está falando. Então, o taoísmo ele é inteiro baseado no sistema de Yin e Yang. Tá? Yin e Yang são duas energias opostas que são, na verdade, complementares. E a maneira com a qual Yin e Yang se movimentam na vida, ou seja, como elas se manifestam no mundo, foi estudada pelos sábios taoístas e recebeu o nome de 5 elementos, 5 movimentos. Então, cada elemento é como se fosse um movimento energético de como Yin e Yang estão interagindo naquele momento. O fogo é uma energia que sobe, a água é uma energia que desce. Então, quando Yin e Yang se movimentam de forma água, a energia desce e ela tende a ser fria. Quando Yin e Yang se movimentam de forma fogo, ela sobe e tende a ser quente. Né? Um desses elementos é o elemento madeira. E esse elemento madeira, ele é responsável pelo quê? Pela expansão, pela criação, pelo início de novos ciclos, pelos começos e recomeços. Ele é responsável pela primavera, por essa energia de crescimento e de expansão e de recomeço, de esperança, uma energia de muita vida, vitalidade, algo que está em constante expansão e crescimento. Né? Então, essa é a energia da madeira. Quando a gente vai observar o trânsito do ano, para eu estar falando da energia do ano de 2023, a gente precisa entender o que foi a energia dos anos passados. Porque nenhum movimento começa isolado no seu próprio tempo. Como assim? Não tem como não tem como eu falar de 2023 sem entender ele como sendo uma consequência do que a energia está vindo. E aqui ela não muda por completo e de repente vira outra. Há uma transição. Há um momento em que essa energia se transforma nessa. Então, como que acontece essa transformação? Como que isso daqui vai se encaixar, essa energia de 2023 se encaixa nesse período histórico desse movimento que a gente está vendo? Como que ele dá continuidade aos anos passados e às energias dos anos passados? Né? E aí, para isso, a gente vai voltar bastante lá na pandemia, tá? Onde a gente teve uma energia de água muito predominante. Né? Mas antes,
Vamos voltar aqui para as madeiras. Tá? Então a gente tem essa energia de madeira, que é essa energia de expansão. No taoísmo, tudo tem uma polaridade, yin ou yang. O que é a madeira yin e o que é a madeira yang? Né? Se a energia de expansão da madeira, de renovação da madeira, como que isso se manifesta em polaridades distintas? O que é se expandir de forma yang? O que é se expandir de forma yin? É importantíssimo que vocês façam vocês entendam essa explicação como uma resposta a essa pergunta, e não como sendo um pontuar de um monte de palavras-chave que vai representar madeira yang e madeira yin. Entende o movimento da madeira como um movimento yin e como um movimento yang. Né? Como que a gente se expande de forma yang e como que a gente se expande de forma yin. Então, a madeira yang, ela é representada na astrologia chinesa pelo tronco celeste Jia. Tá? Para quem se interessa, pode ir atrás. Para quem não se interessa, pode excluir o nome da cabeça, não faz tanta diferença. Jia é o tronco celeste e o ramo terrestre é o tigre. Então, a madeira yang na astrologia, quando ela se manifesta no céu, ela se manifesta como Jia. Quando ela se manifesta na terra, ela se manifesta como tigre. E o tigre, ele tem essa energia da expansão yang. O que é a expansão yang? É uma expansão mais abrupta, mais forte, pioneira. Né? É uma expansão que se impõe, que quer ser o primeiro. Então tem muito a ver com querer uma visibilidade, querer uma notoriedade, querer ter querer ser o primeiro, querer estar no topo da lista, querer ter as pessoas olharem para ele e dizerem, nossa, esse cara é a vanguarda do movimento, esse cara está à frente do seu tempo. Então a madeira yang, ela tem uma forma de se expandir que se impõe, uma forma de se expandir que é muito poderosa e que também é muito questionadora, porque a madeira yang, ela é como se fosse um trovão que vem derrubando o que veio antes. Porque tudo aquilo que cria algo novo com tanta intensidade sempre confronta e sempre se choca com o que veio anteriormente. Então a madeira yang, ela tem esse impulso e essa força de querer ser reconhecido, de querer ser visto, de querer que seu nome seja conhecido, de querer estar em primeiro, de querer ser de querer que aquilo que ele faça, né, revolucione, seja importante para o mundo. Tá? Madeira yang tem essa força explosiva, essa força de criação muito forte, essa força de criação que não pensa muito nos obstáculos, é meio cabeça dura até. Porque a madeira yang, ela na imagem da natureza, ela é como se fosse uma árvore. E a árvore, ela segue para cima. E ponto. Ela não se bifurca tanto. E quando ela se bifurca, é para cima também. Então, o Jia, ele tem essa característica de focar-se em uma coisa e meio cabeça dura só para aquilo. E em direção àquilo com muita intensidade. Tá? Já a madeira yin, ela vai se manifestar no tronco celeste, ou seja, na energia do céu, como o tronco I, e ela vai se manifestar na terra como o coelho. Tá? A madeira yin, ela já tem uma expansão de natureza yin. E qual que é a grande diferença? O yin não necessariamente quer ser o primeiro. O yin, na verdade, ele nem quer ser visto. Ele não quer ser tão reconhecido assim. Ele tem mais uma característica de abraçar o outro, de entender o outro. Então, se já é muito focado nele, nas ideias dele, no conhecimento dele, na vontade dele de inovar, na vontade dele de fazer algo, na vontade dele de criar, na vontade dele de se impor ao mundo, já a madeira yin, ela tem um movimento de vamos entender a diversidade do mundo, vamos entender as coisas do mundo, vamos entender as outras pessoas, vamos abraçar
as pessoas, vamos entender o que elas têm, vamos ter empatia pelo outro, né? Vamos entender a diversidade da humanidade e como uma raiz, ela se espalha para vários lugares. Ela não é profunda em lugar nenhum, porque a raiz ela não cresce só para baixo, ela sempre cresce para os lados, principalmente. Né? A madeirainha, o coelho, ele tem uma característica similar à do vento. E o vento na natureza, ele flui por cima das coisas, então é como se ele abraçasse as coisas. Se eu assoprar o meu braço, é como se o vento abraçasse o meu braço, ele permeasse toda a superfície do meu braço. Então, o vento da madeirainha, do coelho, ele tem essa característica de abraçar, de entender, de pluralizar, né? De ter uma característica muito de entender diversos segmentos, não ser um especialista em nada, mas conhecer um pouco de tudo. É uma pessoa curiosa, costuma ser uma pessoa que tende a querer explorar muito do mundo, conhecer muitas coisas do mundo. O coelho, ele é muito ligado também a um tipo de estrela da astrologia chinesa que a gente chama de flor de ameixeira, que são estrelas que têm uma ligação muito forte com as sensações do mundo material. Né? Então, o coelho, nessa criatividade dele e nessa vontade dele de conhecer a diversidade do mundo, ele pode muitas vezes gostar pra caramba de prazeres da vida. E esses prazeres muitas vezes podem ser físicos. Então, existe aqui uma tensão sexual muito forte também no coelho. Mas não só. Ele pode ser alguém que quer descobrir todos os paladares existentes no mundo, todos os tipos de culinária. Ele pode querer ir em busca de sensações corporais. Inclusive, um dos problemas de pessoas com coelho, às vezes, são problemas com drogas. Né? Especialmente quando a gente pega no simbolismo puro do elemento madeira, que madeira tem a ver com vício. Então, essa busca pelas sensações físicas pode muitas vezes levar o coelho a um vício. Tá bom? Inclusive, isso é uma coisa relevante para a energia desse ano. Mas essa é a grande diferença entre os dois, né? Então, o coelho e a madeirainha, eles têm essa característica mais... A madeira yang não, ela cria e ela só pensa numa coisa, ela vai numa direção só. E ela é bem cabeça dura enquanto a isso, às vezes, sabe? Uma das coisas que manifesta-se muito na medicina com o elemento madeira, quando a gente fala, é a raiva, né? Então, qual que é a forma da madeira yang e da madeira yin despertar essa raiva? A raiva da madeira yang, ela surge explosiva, porque a madeira yang sempre tem razão. Porque ele é o pioneiro, ele é o cara que está na frente, ele quer ser o cara da frente, ele quer ser o primeiro. Então, ele tem essa energia meio arrogante, meio prepotente. E é uma prepotência que, quando a madeira yang é forte, realmente ele foi atrás para saber, para ser o pioneiro, e ele tem um respeito ali em relação ao que ele fez, né? Já a madeira yin, ela vai despertar essa raiva de forma meio passivo-agressiva, né? Então, geralmente, a madeira yin, ela suporta muito, e ela vai engolindo, ela vai recebendo, aquilo vai se acumulando. Chega uma hora que essa madeira yin, ou ela surta com ela mesma, e entra num grande movimento de pessoa tremer de raiva, mas não conseguir falar, né? Ou então ela entra num movimento que ela começa a praguejar e a soltar raivas aleatórias para todos os lados, como se fosse uma raiz. Então a raiva dela, ela se dispersa como se fosse uma raiz. A raiva do trovão, a raiva da madeira yang, a raiva do tigre, ela é focada numa coisa só e é direcionada para aquilo, explosiva e devastadora naquela direção. A raiva da madeira yin se espalha para todos os aspectos da vida. É aquela pessoa que passa a reclamar de tudo e um pouco mais. E passa a ter um amargor em relação a
quase tudo que existe no mundo. Então, a raiva de madeira yin é muito mais ligada à depressão também. Tá? Então, a madeira yin, ela tem uma raiva muito mais fácil de virar uma depressão, porque nessa pluralidade de raiva, ela passa a odiar o mundo. Ela passa a odiar todas as pequenas coisas da vida. E ela passa a encontrar pequenos desprazeres em quase tudo que ela faz. Tá? Já a madeira yang, ela explode, e uma vez que ela explode, ela alivia. Então ela não guarda muito para si. E por isso ela tende menos à depressão do que a madeira yin. Tá? Alguma pergunta, dúvida de madeira yin, madeira yang? Algum aspecto que vocês querem que eu me aprofunde? Pode mandar, mãe. Então, ano passado eu fiquei lembrando que você estava falando que o Tigre de Água era assim, seria um ano que qualquer coisa que você semeasse seria muito fácil de se desenvolver, né? Aí agora eu fiquei pensando, essa madeira aí, com essa raiva, com essa depressão, será que é um ano mais fácil de uma pessoa desenvolver depressão, então? Se lembra que eu falei de que tudo vai depender muito do indivíduo dentro do macro? Se aquilo que você quis tanto semear em 2022 não floreia, de jeito nenhum, isso pode gerar uma frustração danada em 2023. Percebe? Agora, se aquilo que você floreou em 2022 deu muito bom e deu muito certo, em 2023 a tendência é que isso também perpetue. Tá? Se aquilo que eu floreei em 2022 não deu certo, o que fazer em 2023? É importante renovar-se, mudar a forma de aplicar aquilo no mundo. Encontrar uma fluidez. Então, o que faz a raiz? A raiz sempre encontra o lugar em que ela consegue fluir. Se você pega, por exemplo, um bambu, que é um símbolo de madeira yang muito forte, porque ele cresce para cima, né? E botar um concreto em cima dele, ele fura o concreto e continua indo para cima. A madeira yin, ela é aquela raiz que tem aquele micro buraco no concreto. Ela entra nesse micro buraco do concreto e de lá que ela micro entrou, ela se espalha por baixo do concreto. Então, a madeira ela tem a característica do vento de passar pelas frestas. Isso significa ter adaptabilidade para encontrar nas aberturas do mundo, ao invés de forçá-las. Tá? Então, nesse caso, essa seria uma forma muito saudável de estar lidando. É claro que seria muito importante também estar dando uma olhada no mapa individual da pessoa para ver como que isso se manifesta. Porque, às vezes, essa depressão madeira no mapa da pessoa se manifesta pelo fato da madeira no mapa da pessoa ser muito fraca. E aí, quando entra uma madeira forte no trânsito, isso é muito positivo. Né? O que faria uma madeira fraca no mapa individual de alguém? É uma pessoa que tem desejos muito grandes de se expandir e de manifestar-se, de concretizar coisas, mas às vezes falta coragem, falta o impulso, falta o tesão, falta a energia de movimentar-se mesmo, sabe? E aí, quando vem o trânsito da madeira, vem essa força. E aí, ao vir essa força, a madeira se manifesta, ela se expõe no mundo e com isso traz a satisfação. Por que a madeira fica depressiva? Por que a madeira fica com raiva? Porque aquilo que ela quer pôr no mundo, ela não consegue como resultado. Então, a energia da madeira é uma energia expansiva. Se eu não consigo me expandir, horas, eu fico puto com o mundo. Eu quero muito ir até a cozinha e tomar uma groselha. Aí eu chego lá na porta da cozinha e tem o meu pai e a minha mãe viram para mim e falam: você não vai tomar groselha hoje. E eu sou uma criança de 5 anos. O que eu faço? Eu me jogo no chão e começo a espernear. Por quê? Porque a minha expansão foi impedida. Não permitiram que eu me expandisse.
não permitiram que eu pusesse a minha vontade sobre o mundo. Então isso me gera raiva. Raiva também surge como frustração. Porque uma vez que eu tenho minha expansão no mundo impedida, eu tenho duas formas de seguir esse movimento. Uma forma é culpar o mundo e odiar os meus pais. Os meus pais são os piores pais do mundo, eles não me deixam tomar groselha. E a segunda é me culpar. Nossa, mas eu só não posso tomar groselha porque eu tô gordo. Nossa, eu sou um lixo de pessoa. Eu não consigo emagrecer, eu não consigo. As pessoas, como é que as pessoas gostam de mim? Eu começo a me culpar. Então, a raiva, quando vira essa culpa, dessa frustração, ou quando ela passa a ter um movimento muito de raiva contra o mundo, e aí vira uma energia de eu contra o mundo e o mundo contra mim, isso vai causar depressão da madeira. Né? Então, se eu tenho uma madeira fraca, eu tenho falta de força e impulso para executar as minhas coisas no mundo, eu passo a me sentir um lixo porque eu não consigo fazer minhas coisas funcionarem. E aí entra no movimento da culpa. Entende? Então, eu preciso sempre estar olhando como é que isso vai afetar o mapa individual de cada um. Não é que a energia de 2023 tenha tendência à depressão. Para algumas pessoas, sim. Para outras, não. Para algumas pessoas, 2023 tem uma tendência de alcoolismo. Para outras pessoas, não. Percebe? Então, é muito importante da gente estar olhando isso e em como que isso vai estar no mapa individual de cada pessoa, na história e na trajetória de cada um. É sempre importante isso. Mas ajudou aí na dúvida? Legal. E aí você já puxou o gancho de onde se localiza 2023 dentro desse fluxo, né, dos anos como um todo. Então, eu não vou estar me aprofundando tanto nos anos de pandemia, porque nas lives dos anos anteriores eu fiz isso, e raios, ia tomar muito tempo se eu refizesse tudo isso de novo, mas eu vou falar meio por cima. O que a gente teve muito forte em 2019, 2020, 2021 um pouco, foi uma energia do elemento água muito forte, muito abundante, muito predominante. Tá? Especialmente 2020 é um ano complicadíssimo. Tá? 2020, quando a gente vai olhar, na astrologia a gente chama ele de um ano de Genzi. Gen significa metal Yan, é o tronco celeste do metal Yan, e Dzi é o rato, que é a energia da água Yan. Tá? Se eu pego metal Yan e água Yan e transformo isso nos hexagramas do I Ching, isso dá um hexagrama chamado discussão. Tá? O que faz a energia do discussão? Há uma briga entre o céu e a água. E como é que céu e água brigam entre si? Céu é um exército, céu é belicoso, céu é rígido, céu é autoritário, céu é como se fosse um governo, céu são as leis, são as regras, é a justiça punitiva. E a água representa, bem, um ladrão. Representa a energia de alguém que atua, né, sob as leis, contra as leis, que atua de forma obscura, sem que a gente perceba, ele nos engana. Então ele é traiçoeiro. Então vem o céu com toda a sua força e a água fala, nossa, muito legal as suas leis, eu estou dentro delas. E aí quando ele olha, não está. Então essa energia da água e do metal juntos gera um conflito muito difícil, muito conflituoso, muito tenso, muito árduo. Se a gente for ver outros anos de Genzi, a gente vai pegar a crise dos mísseis de Cuba, tá? E a Revolução Iluminista que aconteceu na França. Então, assim, é só ano de caotiquíssimos. E aí a gente teve em 2020 a energia da pandemia. Como que isso se manifestou na pandemia? A energia de rato também tem a ver com doença. A água tem a ver com doença. Tem a ver com
algo que eu não enxergo, que eu não encontro, que pode criar uma baixa de energia danada e drástica. E a água sugando a energia do metal. Metal, para quem não estuda medicina chinesa, é também o elemento do pulmão. Então a gente tem uma doença que suga a energia do pulmão. Tá? E essa energia que suga essa energia do pulmão se espalha por aí como se fosse um rato. Né? Se espalha por aí como se fosse uma peste. Então a gente teve um ano em que uma energia de água muito forte, tão predominante, tão intensa, também machucava muito a economia que representa o metal. E essa energia de água, ela permanece forte ainda em 2021. Uma pequena diferença, o metal já estava mais forte e a água um pouco mais sob controle. Então a gente passa por um ano, uma água absurdamente forte, vem um ano em que há todas as tentativas de controle desse movimento, só que ao mesmo tempo a água ainda muito forte. Em 2022 a gente tem a energia do tigre de água Yang, né? Então vamos estar entendendo o que significa, por que o tigre é de água? O tigre, ele é um ramo terrestre. Todo ramo terrestre é como se fosse a união de algumas energias diferentes. Então, no tigre, a gente tem o madeira Yang, que é a energia principal do tigre, a gente tem o fogo Yang, que é a energia secundária do tigre, e a gente tem a montanha, que é a terra Yang, como uma energia terciária no tigre. Tá? O tigre ele é considerado a energia de crescimento do fogo. Tá? Então isso é uma coisa importante também. Por que ele é considerado a energia de crescimento do fogo? Porque ele é como se fosse uma madeira do qual eu começo a estocar madeira e isso facilita pegar fogo. Tá bom? Então, é como se o tigre guardasse fogo em potencial dentro de si. Assim como toda árvore tem o potencial de virar uma fogueira. Né? Por que a gente não se importa com os animais ao a gente estar falando de astrologia chinesa? Porque os sábios, quando desenvolveram esse calendário e todo esse sistema, eles criaram um calendário e um sistema baseado no tronco celeste e no ramo terrestre. E eles deram nomes para isso. Então, o tigre em chinês se chama Jia. Quer dizer, se chama Yin. E Yin é o ramo terrestre que guarda dentro de si o tronco celeste Jia, o tronco celeste Bing e o tronco celeste Wu, que é madeira Yang, fogo Yang e terra Yang. Tá? O ramo terrestre é como se fosse a energia que pega a energia celestial da astrologia e puxa para a Terra e transforma aquilo em algo mais material. E justamente por transformar a energia em algo mais material, é a energia que tem mais predominância. Então, por que o ano de tigre de água Yang é um ano de madeira? Porque a energia mais forte é a energia do tigre, que é um símbolo de madeira. Porque a energia que vai se manifestar materialmente, visivelmente, que vai ser muito perceptível no dia a dia, é a madeira. A água também, mas de uma outra forma, menos tangível, menos material, menos visível. Tá? Então, antes, a gente teve um ano Genzi, metal Yang em cima e água embaixo. Nesse movimento, a gente tem o metal dando energia para a água. Certo? Porque metal é a mãe da água. Então a gente tem uma água muito forte. Muito, muito forte aqui, que vai se consolidando. Mas essa água está embaixo. Apesar de eu ter falado que o ramo terrestre é onde a gente sente, porque é onde as coisas elas estão mais próximas da gente, na astrologia chinesa a gente faz a separação de que a energia do céu é as coisas que são mais visíveis para a gente. Então, são as coisas que vão estar fáceis de identificar. São as coisas que estão na nossa cara. São os assuntos que a sociedade está falando. É o assunto do dia, basicamente. Tá? Então, o assunto do dia era a crise sanitária, era a crise monetária, era a crise e as crises, porque era o metal que estava sendo danificado. Quando a gente vem em 2021, a gente sobe uma energia de metal lá para cima. Então, continua se falando dessa energia desse metal,
em como que a gente vai restaurar a economia, como que a gente vai restaurar a higiene das pessoas, como que a gente vai restaurar a saúde das pessoas. E aí, em 2022, essa água que foi construída ao longo desse tempo, ela sobe para cima. Tá? E ela sobe para cima, dando origem ao tigre, ou seja, nutrindo o tigre, porque a água nutre a madeira. Então, a gente tem uma energia de ressignificação do que a pandemia foi em termos de doença. Então, em 2022, a gente tem uma energia que separa a pandemia, que cria algo novo. Você lembra que eu falei que a madeira Yang tem a ver com novos começos, novos inícios, criações de algo novo? Então, é um ano em que a gente pega essa energia que antes estava embaixo, joga ela para cima, ressignifica ela, reinterpreta ela, reentende ela, e isso vai se transformar em algo novo. Isso vai nutrir uma energia de criar algo novo, de criar novos inícios, de criar novos caminhos, de querer inovar, de querer se expandir, de querer ter ideias pioneiras, de querer modificar a realidade, né? Então foi um ano em que tinha um movimento muito grande de reinvenção. As pessoas queriam se reinventar. As pessoas queriam mudar a sua vida. Porque todo mundo ficou ali de home office muito tempo. E aí, quando via, estava tendo que trabalhar presencial. Puxa, eu não quero isso. Né? Vamos mudar a nossa vida. Todo mundo começou um hobby novo durante a pandemia. Né? Muitas pessoas mudaram de cidade durante a pandemia. Então, a gente tem um novo início de vida surgindo. Só que esse início de vida, esse novo mundo, essas novas empreitadas que a gente foi criando, elas ainda eram crianças, elas ainda eram frágeis, elas ainda eram bebês. Então eu não sabia ao certo como criá-la no mundo. Pô, eu quero fazer isso, como? Então é um movimento de uma germinação de algo novo. Quando eu transformo água e madeira Yan em hexagramas do I Ching, a gente tem o hexagrama germinação, que foi a grande força e o grande potencial da energia de 2022, de criar coisas novas, criar novos inícios, de criar novos começos. E esses novos começos, eles surgem como uma semente. Mesmo a maior árvore do mundo, enquanto ela ainda é semente, se eu pisar nela, ela morre. Então esses novos começos, eles surgem muito fracos, eles surgem frágeis, eles surgem às vezes sem direcionamento, precisando enfrentar muitos desafios para realmente crescer e virar algo. Algumas coisas que germinaram e deram certo, outras germinaram e deram ruim. Então foi um ano também de prestar atenção no que eu estava germinando. Quais foram os hábitos que eu comecei em 2022? Quais foram as tendências que eu comecei em 2022? Porque essas tendências, elas criaram o seu, entre aspas, novo eu, desse, entre aspas, novo mundo pós-pandêmico. Então, aquilo que você fez em 2022 tende a refletir muito em como você vai viver ou o que você vai fazer nesse novo início de uma nova realidade que foi completamente alterada pelo ano do rato de metal Yang, com a pandemia. Então, o que eu semeei? Então, nas aulas de 2022, falando sobre esse ano, eu falei muito sobre isso. O que eu estou plantando? O que eu estou nutrindo? O que eu estou criando? Né? O que eu estou colocando no mundo? Eu estou começando hábitos bons ou hábitos ruins? Porque era um movimento em que aquilo que eu fizesse tende a perdurar por muito tempo. Tá? Agora, algumas coisas vingam, outras não. Então também é um ano turbulento, porque todo novo início é turbulento, todo novo início é dificultoso, todo novo início requer enfrentar desafios. Aí vem a energia de 2023.
Em 2023 a gente tem uma água em cima, só que essa água é Yin. E a gente embaixo a gente tem uma água, uma madeira Yin. A água Yin é como se fosse uma chuva e a madeira Yin é como se fosse uma samambaia. Então a gente tem uma energia muito mais suave, muito mais flexível, muito menos tensa. E a madeira tá vindo depois do tigre. O que que isso significa, né? Sempre que tem um trovão, isso faz um barulho. Um relâmpago cria um barulho. Barulho se propaga pelo vento. Vento é o coelho. Então, esse simbolismo do relâmpago e do barulho dele se espalhando é muito forte na energia desse ano. Então, a gente tem um ano que tem uma tendência a continuar aquilo que foi feito em 2022. No sentido de, tudo bem, criei meu negócio, criei o meu empreendedorismo, inovei aqui, recomecei ali. Nossa, isso daqui não foi uma coisa momentânea. Caramba, agora essa é a nova realidade. Como é que eu faço para isso vingar no mundo real? Então, a energia de abertura é a energia do tigre, de começar, criar, iniciar. Mas como que eu mantenho isso? Como que eu sustento isso no longo prazo? Então, eu vou dar esse exemplo. Em 2022, eu criei um negócio. Tá tudo ali estruturado, gastei meu dinheiro, fiz ali, etc. Tô adorando. Como é que eu faço com que isso seja algo que me traga uma renda num longo prazo? Como eu vou adaptar a minha rotina para que isso se transforme de fato na minha nova rotina, no meu novo empreendimento? Então, por exemplo, em 2022 foi o ano que eu comecei com mais empenho a dar aulas. E assim, amei, gostei muito, me identifiquei naquilo. Como que eu vou fazer com que agora esse algo que eu criei, essa abertura que eu gerei, se transforme em algo que cresça de forma orgânica e que se perdure e que se mantenha? Então, essa energia de ter a adaptabilidade, a flexibilidade que o tigre não tem para conseguir sobreviver, para conseguir crescer, para conseguir se manter. Porque se a gente tem só a energia do tigre, de querer abrir e de querer criar, a gente briga com o mundo demais. Você lembra que o tigre ele é como se fosse o bambu, que ele vai batendo no muro até que rasga o muro? Tem muros na vida que não se rasgam. Ah, João, em 2022 eu descobri que nudismo me faz muito bem. E eu amo ficar pelado em casa, porque eu posso trabalhar pelado em casa agora. Né? Como é que eu faço isso? Bem, em 2023 você vai descobrir que não dá para você andar pelado na rua. Você entende a lógica? Tem coisas na vida que a gente não tem como a gente impor. Por exemplo, eu gosto muito de ensinar de forma muito profunda. O pessoal que tem aula comigo já percebe isso com muita facilidade, que eu mergulho no profundo das coisas e eu vou entendendo muito, muito de baixo para levar para cima, ao invés de entender aqui em cima e ficar numa superfície. Eu preciso divulgar o meu trabalho através de Instagram. Como é que eu faço isso? Eu não tenho como trabalhar dessa forma profunda, porque se eu trabalho da forma profunda, fica confuso. No Instagram ninguém vê. Então, eu não tenho como lutar contra o mundo. Eu preciso me adaptar ao mundo. Então, a energia de 2023 é uma energia de adaptação. Como que eu vou fazer a divulgação do meu trabalho sem abrir mão das minhas crenças e dos meus preceitos e daquilo que eu acredito, mas ao mesmo tempo conseguindo usar aquela plataforma da forma com a qual ela me traz o retorno que eu preciso? Como que eu vou me adaptar? Como que eu vou fluir de forma suave, né? Permeando as aberturas que aquilo me dá. Então, 2023 tem essa energia dessa continuação.
e dessa adaptação. Tá? Então, aquilo que a gente criou em 2022, em 2023, a gente vai ter esse desafio de manter vivo, de perpetuar, de continuar, de adaptar, de encontrar uma forma que isso se torne algo resiliente. Isso para coisas positivas. E para coisas negativas. Hábitos ruins que comecei em 2022, que agora em 2023 podem se manifestar. Como que eu faço? Então, aí é onde entra. Existe também uma tendência que eles se perpetuem. Existe uma tendência que o enraizamento desses hábitos como algo seu, como algo enraizado na estrutura do seu eu, se torne mais forte em 2023. E aí, em 2023, se você não lidar com esses maus hábitos que você criou em 2022, vai ficar ainda mais difícil no futuro de você os eliminar. Então, é um momento muito importante também para que você olhe para aquilo que você criou em 2022 que você não quer na sua vida e modifique. Porque tem uma tendência daquilo perpetuar, daquilo continuar. Tá? Renove-se. Energia de madeira Yin também é renovação. Ressignifique, mude, né? Encontre a flexibilidade, encontre a abertura. Raito ou Carol levantaram a mão. Raito. Ô, João, essa questão de hábito que você está falando do ano passado para esse ano, é necessariamente um hábito, diga-se, nocivo externo, ou pode ser simplesmente um pensamento, uma ruminação mental entra nisso? Pode ser alguma coisa, um vício interno mesmo, uma coisa que a gente identifica internamente que faz mal para a gente, mas internamente? Ou você está falando mais de coisa externa? Posso, eu sou uma pessoa que eu tenho bastante ruminação mental, então eu estou perguntando exatamente por isso. Problemas de autoconfiança, essas coisas. Tá. Eu venho trabalhando muito nisso, já sinto uma grande evolução, mas ainda me dá umas rasteiras. Tá bom. A energia da madeira é a energia da expansão, não é? Você percebe quanto de autoestima tem nesse movimento da madeira? E aí eu tô pegando especificamente esse exemplo e depois eu respondo de forma aberta. Então, muito do acreditar em si é o que traz a força para a madeira se expandir. Sabe? Então, nesse sentido, sim, existe uma tendência de perpetuação caso você não modifique. Mas, ao mesmo tempo, você vem trabalhando com isso. Sim, tá? Bastante. Se lembra que eu falei da energia da madeira, da energia da terra estar embaixo da energia do céu em cima? Uhum. A energia do céu em cima é algo que sai para fora do meu eu. Aquilo que está dentro da terra está dentro do meu eu. Então, dentro, você está trabalhando a madeira em 2022. Dentro, você está trabalhando o seu movimento de se expandir. Dentro, você está trabalhando o seu movimento de coragem. Em 2023, esse trabalho interno continua. Mas, legal. Então, quando que isso sai para o mundo? Então, quando é o ano em que a gente vai ter a madeira no céu? Porque aí é quando você vai conseguir botar isso para fora. Então, se eu não me engano, eu estou vendo aqui, 2025 a gente tem um ano em que madeira sai para fora, e 2024, se eu não me engano, também. Não, 2024 não. Não, 2024 a gente também tem. Então, a gente tem em 2024 e 2025 um ano em que madeira está no céu. Então, a gente vai ter um processo ali, nisso que você está falando, e claro, para eu confirmar isso, eu precisaria olhar o seu mapa individual, tá? Mas, em termos gerais, a gente tem provavelmente a água minando a sua insegurança de 2020 para cá, porque a água também fala de muita insegurança. Em 2022, a água virando madeira, só que lá dentro. Então, a sua insegurança começando a enraizar-se numa coragem, a enraizar-se num movimento de autossustentação. 2023 é um movimento que segue esse mesmo ritmo,
só que de uma forma um pouco mais suave, um pouco mais se entendendo, um pouco mais compreensiva. Ótimo. E aí, em 2024, 2025, essa madeira sai para fora, que é quando você vai ver, de fato, o resultado desse trabalho desses anos. Uhum. Ótimo, obrigado. Tá? Mas, em termos gerais, isso serve também para questões internas mentais. Então, vou pegar um exemplo, por exemplo, se alguém, por exemplo, tem um vício em pornografia, que se começa em 2022 com muita força. 2023 tem uma tendência a se manifestar. Porque é um pensamento interno que vicia, que a mente fica muito presa naquilo, que de tempos em tempos vira um movimento ativo também. Não tem como aquilo que a gente guarda dentro da gente não virar um movimento ativo também em algum momento. Né? Então é preciso frear isso quanto antes, caso contrário, isso tem uma tendência grande de se transformar em algo presente nesse novo mundo que surge pós-pandemia e que vai se firmar em 2023. Então, é aquela coisa, né? Eu brinquei até no meu Instagram e é um pouco esse movimento. Veio a pandemia, pá. Ninguém tinha nada para trabalhar online, ninguém tinha nada disso. Aí, poxa, 2021, pô, esse negócio não vai acabar, não. Todo mundo ainda meio com os equipamentos pela metade, sabe? 2022, todo mundo comprou uns equipamentos aqui, outros ali. Mas ainda senta numa cadeira em que o fundo não é tão legal. Enfim, 2023 vai ser o ano que a gente vai entender que trabalhar de forma remota vai ser o nosso novo normal. E eu vou precisar ter um espaço com equipamentos, etc, etc, para trabalhar de forma boa, que eu me sinta confortável, que não atrapalhe na dinâmica da casa. Então, é um movimento de transformar em algo permanente 2023, entende? De permanentizar, estou querendo essa palavra agora, né? Mas de consolidar como algo fixo. Né? Então, 2023 tem muito essa pegada aqui. Tá bom? Em termos gerais, é isso. Tá? Agora, vamos lá. Uma coisa interessante da gente notar é que a gente pode também estar olhando para a energia do ano através de quando essa energia nasce. Tá? E quando que essa energia está nascendo? Eu vou estar dividindo a tela aqui, que é para vocês estarem acompanhando comigo. Aqui existe um problema, porque nenhum aplicativo online que eu achei, e eu sou horroroso com design, eu não consegui montar isso. Aqui o mês ainda está como o mês de janeiro. Então essa energia aqui é a energia do mês de janeiro. Só que deveria ser a energia do mês de fevereiro. A energia do mês de fevereiro é tigre aqui e madeira yan aqui em cima. Tá bom? Então, esquece essa água, esquece esse boi. Isso daqui é madeira yan, é o mesmo desse daqui, e aqui é madeira yan em cima. Tá? Então, a gente tem essa energia como a energia do nascimento do ano. E o que essa energia traz consigo? Essa energia traz consigo um fogo muito, muito forte. Porque a gente vai ter aqui um tigre e aqui teria outro tigre também. Então a gente tem combustível pra caramba, tá? Combustível bem alimentado. Tem água aqui e tem água aqui. Puxa, aqui também tá errado. Oh, que saco. Mas não era coelho? Então, isso que eu tô falando. Aqui é coelho e aqui é água in. Ah, então é tudo horrível isso aqui. Esses aplicativos, eles são tão ruins. Nas mudanças de energia, eles erram tudo. Eles erram tudo. Ah, e agora mudou. Foi só mudar o horário. Pô, mas zoado, porque também aqui mudou, né? Bem, aqui, então, ao invés de ser o mês errado, é a hora errada, tá? A hora certa é essa daqui, que é a hora de cobra aqui, de fogo e fogo, tá? Vamos lá.
A gente tem uma energia de uma madeira muito forte, e essa madeira junto com um fogo muito forte. O que isso cria? Isso cria uma madeira que tende a virar fogo. Qual é o movimento que equilibra isso? É o movimento da água. Só que a água está muito fraca. Por que a água está fraca? Porque essa água ela só está no céu. Então é como se fossem nuvens, porque a água é madeira, a água é aqui, né? Então é como se fossem nuvens que não tem perspectiva de chover, né? E nesse movimento, o fogo consome tudo, consome toda a madeira. Tá? Então, quando a gente vai olhar para essa perspectiva, a gente consegue acrescentar algumas coisas na energia do ano. A primeira delas é uma tendência de burnout. Tá? É uma tendência de burnout. Por que é uma tendência de burnout? Porque a gente tem um movimento expansivo muito forte que vai ser inteiramente drenado pelo fogo e trazendo um calor muito grande interno para as pessoas. Então, uma tendência de movimentos explosivos, uma tendência de movimentos até violentos. É a raiva virando fogo. É a raiva virando aquela raiva explosiva que sai e que se mostra e que aparenta e que sai para fora. Pode ser também uma exaustão de trabalho aqui. Tá? Porque o fogo, uma hora que consome toda a madeira, ele apaga. E a hora que ele apaga, ele vira uma fogueira sem chama. Então, aqui tem uma energia de exaustão, junto com uma energia de movimento de agressividade violenta e explosiva. Tá bom? E uma chuva que não cai. Né? Quando a gente olha para cá, a gente vai observar só isso. Se eu entender e se eu analisar a energia desse ano como se fosse um mapa de alguém, e aí fica mais interessante ainda. Então eu vou ter como o aspecto principal, que é a energia do dia, que é a energia de água yin. E a energia que vai reger a força dos elementos, eu vou ter uma madeira yang. Né? Para quem não sabe, na energia do céu no dia, é a energia que rege o que significa cada um dos elementos. E a energia da terra no mês é a energia que rege a força de cada um dos elementos, porque é a que rege a estação do ano em que esse mapa está presente. Então a gente tem uma água que ela é fraca porque ela nasceu num mês de madeira. E água é fraca com madeira porque a água se doa para a madeira, ela se enfraquece com a madeira. Junto com isso, um fogo muito forte, porque madeira vira fogo. E uma madeira naturalmente muito forte, porque além de estar muito presente, está dentro de primavera. A água, ela cria madeira. Então, a madeira já é um movimento expansivo. Se a madeira é a criação da água, existe uma tendência da água se desgastar criando demais. Então, por isso que eu falei, existe uma tendência de trabalho excessivo que vira burnout. Então, a água se desgasta muito criando coisas em excesso. Ao criar coisas em excesso, essas coisas, elas viram produtos, ou elas viram materiais que você vai usar e trabalhar. Qual que é a questão? Esse fogo, a água não consegue controlar esse fogo. Então se torna, é como se fosse uma oportunidade de trabalho que você não consegue lidar. Tá? Para a água, o fogo representa trabalho e dinheiro. Então a madeira representa o que eu crio. Então o que eu crio, pensando no trabalho, eu não consigo controlar, não consigo criar. Então, existe aqui uma dificuldade muito grande de conseguir encontrar e adquirir o ganho acerca daquilo que você produz. Você produz muito, e esse produto fica aqui, exposto, e ninguém compra. Não tem vazão, não encontra escoamento. Ele fica parado, estagnado. Tá?
por que essa água está tão fraca e o que equilibra essa energia? E aí o que faz essa leitura aqui se tornar algo útil para a gente. O que me equilibra esse mapa é água e metal. O que representa a água para esse mapa? Representa uma energia de amigos. Então, é um ano que é muito importante se juntar com pessoas para empreender com pessoas. Mas não só, é um ano que é importante de você também pensar acerca de você no mundo. Porque a água representa amigos, mas representa a mim mesmo. Então, o que é que eu quero de fato estar no mundo? O que de fato eu quero fazer no mundo? Será que o que eu estou fazendo tem a ver comigo? Será que o que eu estou fazendo é algo que realmente me satisfaz? Eu só estou em busca de dinheiro. Só estou em busca de uma execução por executar. Eu só estou em busca de um retorno que não vai me satisfazer de verdade. Então, é um ano que é importante da gente refletir e entrar em contato com nós mesmos. E executar pouco, mas pensado, com carinho e com afeto. Com uma ligação mais pessoal. Ao invés de só executar e não pensar para quem ou para que eu estou executando, execute pensando para que e para quem. Então, é um ano em que muitas pessoas vão fazer muita coisa, muita competitividade no mercado de trabalho, muita competitividade no mundo, mas poucas pessoas vão estar se olhando para entender de fato quais são as necessidades de cada um. O que de fato as pessoas estão querendo, o que de fato as pessoas estão precisando. E aquele que identificar isso, identificar em si aquilo que ele precisa fazer no mundo, aquilo que satisfaz a ele de executar no mundo, essa pessoa, quando encontra isso, ela tem uma abertura muito legal para fazer com que aquilo que ela produza vire recurso financeiro. Tá? Isso em termos gerais, gente. Eu volto a dizer, para afirmar, de fato, eu precisaria olhar no mapa de cada um. Mas existe essa tendência aqui no global, no geral, de um excesso de produção, de um excesso de oferta, mas essa oferta não atinge a ninguém, porque as pessoas estão saturadas já. Vou dar um exemplo de mercado digital. Ninguém mais aguenta entrar no Instagram e ficar entrando nas aulas grátis da semana de, sei lá, na semana de cozinhar macarrão. Ninguém aguenta mais isso, gente. Então, é preciso se readaptar para entender qual que é a necessidade do indivíduo, quais são as necessidades das pessoas, como que eu posso encontrar uma forma de fazer as minhas produções no mundo, a minha criatividade, as minhas execuções, os meus sonhos e os meus desejos se tornarem algo mais concreto. E veja, quando eu olho para cá, é um ano em que muitas pessoas vão estar ligadas a essa energia do trabalho mesmo. E do trabalho visando, inclusive, esse ganho financeiro. E uma das coisas que traz isso à tona é porque está todo mundo sem grana. Inclusive, recurso, que é o que nutre a água, representa o metal. Metal representa moedas. Metal representa dinheiro. Então, um dos motivos pelo qual esse trabalho das pessoas, essa produção das pessoas não consegue chegar em ninguém é porque as pessoas estão sem dinheiro. E por as pessoas estarem sem dinheiro, é difícil de você conseguir convencer as pessoas a comprar e a estar em contato com o seu serviço, a estar em contato com o que você produz. Tá? Então, essa leitura aí, ela traz uma complexidade, um adendo ainda legal também à leitura que a gente trouxe antes. Tá? Então, nessa forma de me adaptar e de transformar em permanente aquilo que eu comecei em 2022, os meus projetos, o mais importante para eu conseguir fazer com que isso tenha sucesso é eu encontrar um caminho em que isso se torne algo útil para as pessoas, em que isso se torne algo que a sociedade deseja e que a sociedade quer. Então, essa é a abertura que a gente precisa para conseguir fluir em 2023 com mais facilidade. Né? E aí, para mim é um desafio enorme, porque eu tenho dado esses cursos, quero expandir esses cursos como um todo.
E é esse o pensamento. Como que eu chego nas pessoas que querem aquilo que eu quero? Né? Como que eu encontro as pessoas? Como que eu entendo o que as pessoas precisam para fazer o que elas precisam? Então, é um movimento aqui de fluidez, de encontrar aberturas ao invés de forçar aberturas. Então, em 2022, você criou a coisa do seu jeito, do jeito que você idealizava, do jeito que você gostava. Em 2023, você precisa encontrar como que isso consegue sobreviver no mundo. E a grande porta, a grande chave é como que eu consigo entender como isso que eu criei consegue satisfazer a necessidade de alguém. Percebe? Como que isso pode ser uma... Como que a sociedade pode querer isso que eu estou produzindo? Como que o mundo pode querer isso que eu estou produzindo? Como que isso que eu estou produzindo pode ser uma necessidade para as pessoas? Então, tem muito a ver com isso. E essa adaptação, essa fluidez, né? Isso também pode ser o inverso. Então, às vezes, isso pode ser como que o que eu quero pode se adequar ao mundo. Ao invés de eu me adequar ao mundo, né? No sentido de como eu me expando sobre o mundo, como que eu me adapto sobre o mundo que se expande sobre mim. Então, as tendências, cada vez mais das tecnologias e da realidade virtual e desse mundo em que as pessoas não se veem presencialmente com tanta frequência. Poxa, isso me afeta muito. Como eu faço para me adaptar a essa realidade vigente? E aí é onde entra aquele outro aspecto do que eu falei, de ressignificar o meu eu, de repensar sobre o meu indivíduo, repensar sobre o que eu sou dentro do mundo. Tá? Em suma, gente, em resumo, porque dá para ficar horas e horas e mais horas falando sobre tudo isso, eu fico sempre com receio de eu ter sido muito rápido em algum aspecto, de eu ter pulado algum pressuposto importante, né? Eu espero que tenha ficado bem claro assim para todo mundo, e em resumão, essa é a energia de 2023. Tá? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Algum adendo, alguma coisa que gostaria de saber? Alguma curiosidade? Pode falar, Maíra. Ainda dá tempo de germinar o que a gente não germinou em 2022? Tipo assim... 2022 acaba em fevereiro, dia 4, dá tempo. 2023 realmente não tem como germinar aquela musculação que teria que começar, tipo assim, tem que começar agora. Se você quiser que o negócio fique mesmo, tem que começar agora. Olha, dá para começar sempre, em qualquer momento da sua vida. Começando em 2022, existia uma facilidade para isso. É como se tivesse tido uma... É como se você precisasse nadar por um rio. Em 2022, esse rio estava nadando, o fluxo do rio ia para onde você queria ir. E nos outros anos ele vai estar parado. Se deixar para 2023, o negócio vai ser mais difícil de manter. 2023 ainda traz uma energia muito legal para se renovar, para criar coisas novas, especialmente para experimentar coisas novas, né? Um ano de curiosidades, é um ano de experimentações, de autoconhecimento, é um ano de conhecer muitas coisas, de abrir vários leques. Comecei um negócio em 2022 de dar curso de astrologia chinesa. Em 2023, será que dá para ensinar a arte da guerra? Será que dá para ensinar medicina? Será que dá para... Eu começo a abrir também um pouco o leque. Então também é um ano de novos inícios, só que inícios que são mais... Eu estou abrindo aquilo que foi feito em 2022, sabe? E aquilo que eu falei, às vezes em 2022 a criação pode não ter sido você ir para academia, mas pode ter sido a vontade de você querer ir para academia. Você pode ver essa vontade já como sendo um despertar de algo. Tá? Você pode ver isso. E é isso, gente. Eu vou desligar aqui a gravação. Alguma pergunta?